Caraca, Queiroz. chegamos. Para quem acompanha a gente, muito bem-vindo ao nosso novo episódio. Para quem repara na gente desde o começo, a gente está crescendo. Vídeo e cenário, que agora está melhorando. Cada vez melhor, cada dia uma evolução. Exatamente. Obrigado a todo mundo que está comparecendo ao nosso YouTube, ao nosso Instagram, né? Deixando nos comentários, participando ali com a gente. A gente está de pouquinho em pouquinho tentando chegar junto com vocês a pensamentos que levem a gente a um lugar muito melhor do que a gente está ontem. Porque o ontem não existe. Fiquem atentos a isso. O poder das 24 horas. Titi, qual que é o tema de hoje? Cara, então, como sempre, uma história. É sempre um tema complexo de 20 páginas. Não, mas hoje não tem historinha, viu, Titi? Hoje não tem historinha. O que eu queria perguntar pra você, cara, assim. Todos. A torcida chora. Pessoal, sem historinha. Tinha que ter aquele áudio. Mas o esquema que eu queria falar hoje é o seguinte: todos nós queríamos ter um superpoder, não queria? Você queria ter um superpoder? Queria. E você acredita que a gente tem um superpoder, cara? Todo ser humano tem um superpoder. Se eu falar que sabia que eu tenho, parece arrogância, mas aí eu falo, mas qual é? Que ele perguntaram, já não vou saber responder. Então me diga quais são os nossos superpoderes. Titi. Cara, pode ser um papo meio de maluco, tá ligado? Porque é normal, é meio normal aqui nessas áreas. Mas você repara, quando você consegue diminuir a atividade mental, você fica muito mais, você consegue perceber muito mais as nuances, as coisas que não é visto ao olho nu. Um exemplo, o Messi, por que ele é extraordinário? Porque ele, tu não vai fazer gol, tá olhando aqui, ele olha pra baixo, ele consegue acalmar a mente dele e ele consegue ver a pessoa por o pé antes dele cortar, ou o que a pessoa vai fazer antes dela fazer. E aí ele consegue driblar, fazer os gols, as coisas que ele faz, por quê? Porque ele tem essa calma do momento. Você já reparou, quando você tá jogando ping-pong, pra quem não joga futebol, se você olhar pra a bolinha bater, ela pode vir rápido, ela bate, pum, ela vem em câmera lenta pra você, não sei se você já reparou. Sim. Aí você consegue bater nela, porque esse câmera lenta é porque você tá realmente olhando, você tá naquele momento, você tá vendo aquela ação. Uhum. Então isso é um superpoder. Então o que acontece? Às vezes você tá jogando, você é um goleiro, o cara vai chutar a bola lá, se você olhar mesmo pra bola, ela vai vindo, ela parece que ela vem em câmera lenta, você consegue tirar. Por que as pessoas às vezes não conseguem ver, não conseguem enxergar? Porque nós estamos tão acelerados que a gente já fica, a gente não olha pra coisa em si. Você não vive o momento presente. Voltando naquele mesmo negócio. Mas põe isso na atitude, na peça. Joga ping-pong e olha, cara. Olha que você olha a bolinha. Eu jogo. Aí você vai ver que ela vai até ter. A porrada depois é forte, mas aquele segundo ali, ele parece que vem calculado. Ele vem calculado. E esse é o nosso poder. Por isso que eu falo assim, por que meditar? Meditar não é pra você. Meditar é pra você acalmar essa atividade mental. Que aí você vai ter capacidade de enxergar as coisas que ninguém tá vendo. Por isso que o nosso lado oposto quer que a gente esteja sempre com pressa, ansioso, a fazer as coisas. Porque quanto mais você tá aqui, mais você tá distraído, menos você vê o que realmente é. E até com as pessoas, você tá conversando, você olha, você consegue... Nossos clientes estavam ouvindo os gritos. Ainda bem que ninguém tá chorando, né? Aqui é reality show. Aqui é real time, baby. Não é só brincadeira. Mas você consegue acompanhar que quando você realmente põe atenção, você consegue ver as coisas que ninguém vê? Sim. Isso até numa conversa, vai conhecer alguém, o body language. Você colocar sua mente em foco naquilo muda, né? Assim, não, é real isso. Porque... E por isso que as pessoas falam, quando você vai escutar... Mas eu acho que também isso tem uma vez, não é colocar uma vez, é estar sempre. O tempo todo ligado, né? Você tem que treinar. As pessoas se desligam, mas acho que a grande sacada é ligar, né? Quanto mais ligado você tá mais ligado? Vivo você tá. É que eu falo muito, você tá ligado? Exatamente. Porque isso é uma boa... Um bom começo, um heads up pra gente ficar ligado. Porque esse do Cristiano Ronaldo, enfim, exatamente, esse é um cara... Do Messi e tal, os caras. Esses caras, eles são completamente focados em, assim, ao extremo, né? Assim, eles são... E por isso que quando a gente tá conversando, você fala, e se eu tô escutando, eu tô escutando. Agora, se eu quero já falar minha resposta, eu não te escuto. Entendeu? Então, é tão íntimo que é isso, que nem você tá falando. Se eu tô preparado pra te escutar, você tá entendendo que eu tô escutando o que você tá falando. Agora, se eu tô querendo só me defender ou responder, é que nem numa briga. Se eu tô só querendo falar meu ponto, Exato. você não se sente acolhido e parece que eu não consigo perceber o que você quer me passar. Então tudo isso vem lá de cima e vai até no nosso dia a dia, no 1 a 1, sabe? Concordo. Então você precisa parar, escutar, internalizar e depois responder. Sim, até pra você ter mais bases de aprendizado, né? Tipo, isso é um autoconhecimento muito foda. E é um superpoder, velho. Você tem esse superpoder, acontece. A pessoa sente que você tá no rolê. Pro esporte, você vai ver a bola mais devagar. É uma câmera lenta, cara. Você também sabe a hora de sair do rolê.
Também, porque você tá percebendo. Presente do que tá acontecendo, né? Se aquilo lá te afeta ou não, né? Aquilo que muda ou não. Muito legal. Porra, muito legal mesmo, muito legal isso. Falei, cara, eu até falei assim, é uma viagem que tá na minha cabeça, e às vezes a pessoa não consegue entender, vai falar, mano, o cara tá viajando. Tipo assim, parece que é meio fora daqui, né? Mas cara, presta atenção, quando você for fazer alguma coisa, você vai ver que vai ficar em linha, parece que tá devagar, em linha câmera lenta. Essa câmera lenta é onde você quer chegar. Porque você consegue ver todas as... Vamos dizer, mas é o exercício de estar diário, presente o tempo todo. O tempo todo. Porque isso eu acho que é exercício. fazer isso toda hora. Tem uma hora que o ping-pong fica lento. Fica lento. Você bate, uma hora você fala, nossa, ela vem numa velocidade que eu calculo, sei exatamente a hora que ela vai bater. O paddle também, você vai bater. Às vezes no começo não sabe se a bolinha vai vir pra frente, se ela vai pra trás, se ela vai rosquear, o que ela vai fazer. Então, agora que você tá presente, você vê, você começa a entender. Ela fala, cara, quando ela bate assim, ela vem pra cá. Quando ela bate assim, ela vai pra lá. E se ela bater no vidro atrás, a força que ela vem. Tudo isso é essa percepção que você pode pode evoluir desenvolver. A palavra é desenvolver essa capacidade de você ver essas coisas que ninguém vê. E aí você fica extraordinário, porque o ordinário é o normal, fica extra normal. Exato. Então você fica, é muito interessante esse ponto que eu quis trazer. Vai ordinário. Vai ordinária. Então, agora se falando disso, velho, eu trouxe uma outra coisa aqui. Antes de fazer o ponto principal lá das 10 virtudes para ser feliz, que esse é o ponto de hoje? Mas eu tava pensando uma coisa. O que é idolatria, Titi? O que é idolatria? Você fala assim, que é pecado, idolatria, idolatrar. O que é idolatria, velho? Colocar alguém como Deus. Adorar algo que não seja Deus, na verdade. Cara, você matou a pau com grande estilo. Tudo que você colocar a sua confiança que não seja Deus é idolatria. Porque tem muita gente que fala assim, que confia que uma plantinha vai salvar, que o pé vai trazendo aquilo lá. 3 pulinhos. Tudo isso 7 ondas. Que parece inofensivo. Não parece inofensivo? Sim. Só que é muito sério, cara. Porque você tá tirando o lugar que é pra Deus só e tá colocando essa idolatria. Sim. Então por isso que é pecado. Que você tá tirando a crença no Deus que tem poder pra fazer, pra num objeto que não tem poder pra fazer nada. Falando em coisas novas, assim, eu tava raciocinando outro dia uma coisa sobre relacionamento humano, né? Mudando de... mas é porque você falou uma coisa de mudança e de idolatria, de pensar, assim... Quando eu, por exemplo, fico em ciclos muito comuns, por exemplo, de vida, amizade, enfim... Tô com 38 anos, vira e mexe, a gente tá vivendo ciclos e ciclos e ciclos muito semelhantes a vida inteira. Pela primeira vez eu pensei que quando os ciclos se repetem muito, então vamos entender o que eu posso estar errando. Fiquei pensando, porque se acontece comigo, então o problema sou eu. Então vamos entender o porquê que isso está acontecendo. Quando eu entro nessa energia de tentar entender o processo de tudo, eu percebo que quando você fala do novo de Deus, ele é exatamente, na minha cabeça agora, o reconhecimento de que o processo que eu vivo depende de eu não cair na tentação do errado. Por exemplo, eu tenho... Vamos dar um exemplo, isso não é o real, mas assim, eu tenho vários amigos, não sei o que, aí toda hora que eu tenho um conflito com esse amigo, eu prefiro largar o amigo e ir numa festa buscar outro, né? Porque é mais fácil você largar e querer sair o cara novo, que você conheceu agora e vai ser sempre muito mais feliz. Quando você faz isso, a sensação que eu tive no Insight é que o mundo te traz de volta pro mundo, te apresenta um mundo suscetível ao bom, então ele vai te dar um amigo legal, mas que no futuro você vai ter a mesma briga. O mesmo problema. Né? Mas se você encarasse o problema da amizade, não é um problema final, você vai lá e conserta com o seu amigo o seu lado, o lado dele, enfim, e segue em frente. A partir daquele momento você criou o novo de Deus. Sim. Você largou o mundo pra trás, aquele ranço que o diabo quer te deixar preso ali, porque ele faz questão de parecer que você não tem amigos, que as pessoas são... Fiquei pensando baseado no último que a gente falou do que você passa pro outro, né, assim. E aí aí você consegue o novo de Deus a partir do momento que você entende que você tem que passar por aquilo. E por que quando você não desiste, quando você desiste, o diabo tá falando desistiu, você volta pro que parece fácil e bom, que é obviamente você sair de um amigo ruim ou de uma briga, não é nem um amigo, é uma briga, um desconforto, e for pra alguém que não tem problema nenhum com você, obviamente você é mimado pela sensação de tá tudo bem. Tá tudo bem. Aí você nunca passa disso. E aí você nunca
evolui, Você nunca muda. Nunca muda. Se você não Caralho, muda, eu descobri isso ontem à noite. Caralho. Mas Não, eu descobri isso em mim. Eu falei, porra, caralho, tipo assim. Não muda. Porque assim, na verdade é muito fácil você chegar num denominador comum de qualquer coisa. Porque vai chegar um momento onde você e alguém, ou qualquer amigo, ou sócio, parceiro, qualquer pessoa, acertou e errou. Sim. Você acertou e errou, a pessoa acertou e errou. Naquele momento, seu ego fala, quer saber? Pô, já lutei. Obrigado, gosto de você, vou seguir minha vida diferente. Quando você avenida, você acha um novo amigo e começa um processo novo. Só que como demora mais tempo pro choque, você tem a sensação de calmaria. Sim. Só que você não saiu do mesmo ciclo. O mundo te trouxe ele tava te vendo sair, ele te fez voltar pro final da fila. E aí você vive esse final da fila achando que você tá crescendo. Você acha que porque você fez experiências que você domina do bem novo, quando chegou no conflito de novo, troca. Só que o novo de Deus tá no abandonar o diabo pra trás. É de falar assim, tá bom, eu passei o que o diabo me provocou, e aí sim você ganhou o que o Deus está te dando. Isso em todos os sentidos da vida. Tudo. Aprendi ontem, tá? Tá fresquinho aqui, ó. Aí tá fresquinho. Essa madrugada que eu tô aqui, ó, raciocinando a madrugada, eu falei, caraca, meu. Mas eu acho que esse é que nem você tá estudando pra fazer uma prova. Você tá falando o seguinte, pra deixar claro. Estuda, vai fazer a prova? Não vou fazer a prova. Volta. Estuda, vai fazer a prova? Não. Faça ano que vem, o cursinho, né? Aí acontece, tá sempre no cursinho. Não, tô nervoso, não vou fazer esse ano. Não, deu errado, vou fazer esse ano. E nunca passa. E isso aí traz uma coisa que eu queria falar também, que é, por que a gente tem que colocar atenção no medo e na tristeza? Eu acho que eu me basearia. Com esse podcast nosso eu tenho aprendido muito, né? Esse negócio da energia também, assim, eu tenho muito pensado nisso do que fala, do que é, enfim. Eu acho que é onde você se põe energeticamente, assim. Cara, o mais interessante, assim, como que sua alma pode falar com você? Como que sua alma pode falar? O único jeito que ela consegue falar com você é te colocando uma certa tristeza ou um medo. Sim. Porque acontece, a hora que você tá triste, fala, cara, alguma coisa tá errada. Só que o que a gente faz quando a gente tá triste? A gente toma remédio, a gente se distrai. E a distração, que é o problema. Agora, se você olha a causa, por que você está ficando triste, vai ter uma causa lá no fundo. E essa causa é a causa que você tem que curar. Porque enquanto você não cura essa causa, você vai estar só postergando o que vai acontecer. A cura. Então você vai cada vez empurrando por baixo. Enchendo de analgésico. Analgésico, E aí acontece, você não está vendo. Então se sua alma está te trazendo aflição, medo, tristeza, é porque alguma coisa está fazendo errado. Então você precisa ter essa calma, olhar para dentro, para achar onde está a causa desse mal, para poder curar. Porque a gente tem muito costume de tomar remédio. O remédio, ele cuida só dos sintomas, mas não da causa. E na nossa vida espiritual, mental, a mesma coisa. A gente tem que entrar na causa. Tem que entrar na causa. Por que eu tô ficando triste? Vou ficar triste, vou sair dançar, beleza, e depois? E quando você tá muito triste, quando o diabo te ataca, nessa sensação de você se permitir nisso, ele coloca... A sensação que eu tive de aprendizado é que ele coloca tudo que é o ontem como algo que você deve voltar. Nossa, ontem eu era mais magro, ontem eu era mais feliz, ontem eu era não sei o que. Dá a sensação. Só que se fosse tão bom, o ontem estava até agora, né? Alguma coisa aconteceu que você errou que não está levando ontem. Então, essa sensação de você ter acesso a algo que você nunca encosta, a felicidade do diabo é sempre uma coisa que nunca chega. Ele te dá o caminho, ele te mostra, mas não te entrega. Ele te mostra, mas não te entrega. Então você fica numa busca incansável disso. Então entra muito nisso daqui, assim. Muito bom. É isso aí, cara. Tamo que tamo. Agora vamos falar aqui as 10 virtudes para ser feliz. O que você acha? Virtudes não é... Virtude é aquela coisa mais interna que a gente tava falando. Como que tem que desenvolver essas coisas, né? Então, a primeira que eu coloquei aqui é paciência. E a paciência é o equilíbrio entre a raiva e a apatia. Então, quando você consegue equilibrar essas duas energias, você não é tão raivoso e você não é tão apático. O que é apático? Quando você não tá nem aí, você não liga, você liga o foda-se pros outros. Então, você não pode nem ser foda-se e você não pode também ser raivoso. Então, quando você consegue equilibrar essas duas, você é um cara paciencioso. Paciente. Paciencioso, acho que existe também, não? Não. Paciencioso? Tá bom. Então, mas é essa energia que você consegue equilibrar no meio. Paciencioso é de inglês. Desculpa meu francês. Beleza, então a primeira tem que desenvolver paciência para ser feliz. Tá, então tá, deixa eu entender isso melhor um pouquinho.
A paciência, então, ela é o equilíbrio entre raiva e o descaso. Exatamente, é isso aí. Entre a raiva e o descaso. Não... A raiva seria, você está falando da luta irracional por algo. Não, racional mesmo. Alguém fala uma coisa, você já vai tomar no cu. Você tá muito raivoso. Tá, obviamente não tem. E interessante. E o outro você não tá afim de resolver. Você também não pode ser tão apático. Você fica frio. Foda-se. Você não pode ser frio nem quente. Você tem que ter nesse meio pra você ter paciência. A paciência é o querer calmo. É isso. É o querer calmo. E outra coisa que eu tava pensando também, essa raiva, já reparou? Toda raiva e o amor que a gente sente tá dentro da gente. Não é que a gente fala, eu amo aquela pessoa. Você projeta o seu amor para aquela pessoa, já que é aquela pessoa que te dá o amor, né? Uhum. Mas não há. Aquele amor que você sente por aquela pessoa, o amor é seu. E igualmente a raiva. A raiva, às vezes alguém vem e ela só dá um trigger. Te dá falar alguma coisa, você já xinga, já estoura, porque isso é seu. É seu, Total. não é do cara. Então, quer dizer, tudo isso você tem que trazer para sua própria reflexão. Eu sou muito assim. Porque às vezes e aí você vai culpar o cara, fala, não, o cara me fechou, o cara, mas essa raiva. Eu vi isso ontem. O tal do mimimi. Mimimi. Me fez isso, me atacou nisso, me fez aquilo ali, tudo sobre eu, né? É tudo outro. Você não faz nada. Me fez. Não dá. É o vítima, né? Não pode, mano. É muito feio quando você olha esse lado. Você fala, fez, é muito vergonhoso. Por isso que o vitimismo é uma das piores características de uma pessoa. Sabe? Ego e vitimismo são coisas que tem que arrancar e é difícil, mas vamos lá. Segunda, tem que desenvolver a força. Então falamos de paciência, agora vamos pra força. Força como que é? Imprudência versus covardia. Pô, bom, hein? Imprudência versus covardia. Imprudência. E um covarde. Ou você acelera demais o carro, ou você nunca dirige porque tem medo, né? Pode ser o carro lá, né? Isso é uma característica. A força é uma das características importantes para seguir em qualquer situação, né? Sim, cara, porque se você se sente forte. No bom, no ruim, né? A força ela tem que estar com você o tempo todo. Que nem a gente foi fazer um negócio lá da feira, tal, a gente se sente forte, levanta as coisas, não dá um ânimo. Então quer dizer, isso aí é importante, você se sente feliz quando você se sente forte. Agora, se você tá fraco, você se sente o quê? Triste. Você fala, não posso, não consigo. Então, quer dizer, aqui nós estamos falando das virtudes para ser feliz. E a força, por isso que a academia te dá felicidade, porque você está se sentindo mais forte. Então é paciência, a força. A terceira é tolerância, que é entre você ser inflexível e ser do excesso. Você não pode ser nem para cá nem para lá. Exatamente. Temperança é a medida certa entre esses dois. Aí a próxima vem intolerância. Não, tolerância. Então força, paciência, força, tolerância. A próxima? Generosidade. Tem que ter. Tem que ter, né, cara? Se você não é generoso, e a prosperidade é mesquinhez, né? Você não pode entregar tudo, mas também... Não pode segurar tudo, você não planta de mão fechada, né? A próxima seria a modéstia, que é entre a vaidade e o perfeccionismo. Vaidade e perfeccionismo. Bom, hein? Interessante isso, né? Vaidade... Porque acho que assim... A modéstia entre a vaidade e o perfeccionismo. Tá certo. Entre, né? Tá certo. Consegue desvendar. Sim. Porque você não pode ter ser tão vaidoso. Você não pode se achar Deus, né? Obviamente não pode, mas também você não pode não ter nenhum tipo de dar valor a nada que você viva, né? Você tem que dar valor pelo que você faz. Você tem que saber os seus pontos bons, né? Porque o perfeccionista ele não dá valor. Enquanto não estiver perfeito, ele nunca tá bom. Então não pode também ser assim. Nunca tá bom é muito ruim, né? E se a gente fosse perfeccionista, nem começar isso aqui que nós estamos fazendo. A gente foi fazendo e foi aprendendo conforme vai indo. Então acho como vai indo, né? Mas ele... Ai. É a minha Alexa. Desculpa. Falei, caramba. Quem que pode fazer o quê? Eu falei, cara, onde que ele entrou no microfone aqui? Todo mundo junto. As 2 às 10 virtudes, Alexa. O que você acha? Vai falar, ela vai voltar aqui. Não fala o nome dela não, que ela é toda delicada hoje. Tá, modéstia. E depois, veracidade. Veracidade é entre a grosseria e a simpatia. É a simpatia. Veracidade, porque você não pode nem ser grosseiro nem muito simpático. Isso é bom, hein? A veracidade eu acho que é muito mais utilizada no dia a dia, né? A relação humana, né? Sim. Essa coisa da grosseria e simpatia. Você não pode ser bobo, simpático, mas também você não tem que ser grosseiro e mal educado com as pessoas. Porque isso fala um exercício diário, né? Fala assim, a verdade não te dá o direito de ser grosso. Porque eu assim, tô falando a verdade, mas você não pode ser grosso. Exatamente. E mesmo assim, também eu não vou mentir, então você vai ter simpático. Não. Toda hora você fala, não, vou chegar, tô chegando. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter. O próximo, graça. Hostil e tolo. Versus, né? Hostilidade versus tolice. Aí tem a graça no meio. O próximo, sociabilidade.
sociabilidade. Extrovertido e introvertido, tá. Introspecção, sabe? Ou você tá demais, entendi. Isso é bom. É sociável. Se você é sociável, você nem é tão nem aqui nem ali, né? Sim. Porque se você também é muito extrovertido, o pessoal não gosta do cara muito enxerido, muito chegão, muito falante. Tá. Então tem que ter a medida entre os dois. E a introspecção é o silêncio demais, né? Você não faz muita coisa. E também acho que tem um teste psicológico que diz isso, é muito bom. Introspectivos são muito bons em números. Tem gente que gosta de trabalhar em silêncio, né? E eles não conseguem. Se trazer uma pessoa dessa em silêncio para fazer se relacionar com pessoas, você enlouquece ela. Só que se você deixar ela no silêncio dela, ela é super produtiva, enfim. É um momento importante desse Isso, mas a gente se conhecendo também, a gente vai querer, vamos dizer, se eu sei que eu sou extrovertido, eu vou diminuir um pouco. Se eu sei que eu sou introvertido, eu vou aumentar um pouco. O equilíbrio. Então você pode ter esse autoconhecimento. Que é a sociabilidade. Exato. Se eu sei que eu sou introvertido, eu vou ser um pouquinho mais extra, né, para poder melhorar um pouco essa minha característica e vice-versa, né? Próximo, decoro. Sem vergonha. Decoro, você saber se comportar no lugar que você vai. Você nem ser tão tímido, é a mesma coisa. Elas meio que se entrelaçam todas, né? Acho que é uma forma de... Eu acho muito bom, porque na verdade, ponto a ponto, tem gente que, obviamente, a gente precisa das 10. Mas ponto a ponto faz a diferença na vida. Cada um que você não tem... Se você tem o entendimento do porquê daquele sentimento, você não é sociável. Então, será que eu sou introvertido ou extrovertido? Será que eu tô você equilibra aquele lado, você consegue ter um tique resolvido na sua história dos 10 que você tem que desenvolver com virtudes. E o último, qual que seria? Justiça. Que é entre o egoísmo versus o desinteresse. Entendeu? É algo justo. A medida justa, né? A justiça, eu acho... Eu sou... Você daria essa ordem que tá aqui ou você mudaria essa ordem? A gente colocou a ordem como paciência, força, tolerância, generosidade, modéstia, veracidade, graça, sociabilidade, decoro e justiça. Cara, eu acredito que não tem muita ordem, porque cada pessoa vai pensar. Porque pode ser um cara que é impaciente, pode ser um cara que é fraco, pode ser um cara que é intolerante, pode ser um cara que não é generoso, que não tem modéstia. Então, quer dizer, tudo isso depende do que eu preciso, eu pego, né? Como se fosse um à la carte. Não, à la carte não, um buffet. Você busca ali e faz essa... Pra quem ficar curioso, a gente vai deixar essa lista no descritivo do vídeo para vocês buscarem isso. Legal. E assim, às vezes fala assim, o que é o cara, vamos dizer, a parte da modéstia, né? O cara que ele ostenta as coisas. Por que é ruim? Fala, não pode ostentar. Qual que é a diferença? O cara, ele gosta de carro. Ele vai comprar uma Ferrari, um Lamborghini, é o que ele gosta. Isso aí tá de boa. Agora o cara quer ter uma Ferrari só para ostentar, isso é mal. Você pode ver que é a mesma coisa, o carro é o mesmo. Só que depende o porquê que você está fazendo aquilo. A ostentação faz mal, traz prejuízo, traz... Eu acho que tá falando do ser humano, acho que traz prejuízo muito para quem tá vivendo essa vida, né? Como quando você é o cara da compra do carro pro outro, isso é muito prejudicial a longo prazo, assim, né? Mas a gente vive muito pro outro, né? A maioria das pessoas vivem pro outro pra tentar impressionar alguém, né? Isso eu acho que é um gatilho muito difícil de sair, às vezes, mas é importante pensar sobre isso, né? Pra tentar as pessoas saírem disso, né? Assim, isso eu acho que é um amadurecimento, né, cara? Não tem é difícil isso, né? Porque acontece, sabe o que é? Vinculado com a sua identidade. Porque é muito fácil você falar que isso é feio, não sei o quê, mas talvez essa hora que eu tiver... Será que a compra da minha Ferrari é só pelo carro? Não, então, é isso. Eu adoro carro, mas será que seria só pelo carro ou também seria por um atestado social? Mas lógico que é. Assim, eu acho assim, quando a pessoa não tem identidade, a marca, pode ser uma marca numa bolsa, ela te empresta a identidade dela. Entendeu? Então a pessoa ela não tem identidade própria, é uma menina, tá lá com 18 anos. Aí eu quero ela no Louis Vuitton. Por quê? Porque ela ainda não desenvolveu a personalidade dela como uma marca. Daí ela tem que pegar uma bolsa que tem aquela marca forte, por quê? Porque ela usando aquela marca, ela é aquela marca. Então ela se identifica com aquilo e ela passa um conforto para o seu próprio ego, né? Um cara põe um Rolex, por quê? Porque ele vê assim, cara, essa é a minha marca. Eu faço parte disso. Então ele empresta, por isso que é tão caro, porque você empresta a personalidade daquela marca para você. Você meio que aluga aquela personalidade. E a marca faz o que nós deveríamos fazer, né? Exato. Ela é única, né? Isso que a gente falou, daí a pessoa vai ficando mais velha, vai perdendo o interesse nessas coisas materiais e começa a desenvolver a identidade pessoal. E aí ela não se preocupa mais se ela tem um carro ou não tem, porque esse carro não vai mudar a personalidade, a identidade dessa pessoa.
É simplesmente eu posso ter, você pode ter, a gente pode ter, mas vai ser um acessório, não vai ser o que vai dar o carro-chefe, entendeu? Exato. Dá pra entender? Mais ou menos. O que você separou aqui? Não, eu tava querendo falar sobre o silêncio, cara. Porque assim, a gente, o silêncio e o vazio. A gente tá aqui nesse quarto, né? A gente consegue entender, ver muito a luz, o quadro, a cortina, tudo isso a gente vê. Exato? Mas só isso a gente consegue ser capaz de ver porque existe o vazio. Se o vazio não tivesse aqui, não teria tudo isso que tem. Mesma coisa no barulho. O silêncio é possível, todo som só é possível porque tem um silêncio. Se não tivesse o silêncio, não teria som possível. Sim. Com esse barulho todo. Então, essa é uma reflexão que eu queria trazer, que assim, às vezes a gente prepara muito, olha muitas coisas que tem, sem saber as coisas que só tem porque o silêncio e o vazio permitiu isso existir. O silêncio, como você estava falando, ele é muito... Ele é a compensação do Deus também, né? Deus existe, o mal não existe, né? É a falta dele, né? É a falta de Deus. É a falta de Deus. E o silêncio é a permissão para que tudo aconteça, entendeu? Se não tiver o silêncio, não tem um som. Porque se ficar todo mundo gritando, aquele barulho, acabou. Não dá para escutar o que a gente tá falando aqui. Só dá para escutar isso porque tem um silêncio. Sim. É interessante. Legal isso mesmo, hein? Cara, é uma coisa profundo. É profundo. Porque isso é um detalhe. Agora você falou assim, só fala porque só fala mesmo que eu tenho silêncio, só fala. Existe um gap de falta de som em qualquer momento. E mesmo na música, quando você está estudando, lendo a música assim, orquestrada, tem a pausa. A pausa ela é um símbolo. E esse símbolo tem que ser respeitado. Se não tiver a pausa, tipo, do silêncio, e o que deixa as coisas mais bonitas é esse silêncio. Tanto é que se eu te falar uma coisa importante e eu ficar quieto, traz uma veracidade, um peso para aquilo que eu estou falando. Sim. Então é interessante a gente prestar atenção no silêncio, né? Porque é uma coisa que é muito difícil a gente pôr atenção nisso. Tocar nisso como visto, na verdade. Né? E só pode... Tudo que existe, só existe porque o que não existe... Tudo que é... Que a gente consegue... Tudo que se materializa em cima de alguma coisa. E esse alguma coisa é um nada. Sim. Então só pode ser materializado se não tiver um nada. Porque se tiver esse quarto cheio de coisa... Não consegue mais colocar nada, entendeu? Quer dizer, precisa ter o vazio para poder entrar. Lógico. A gente tá hoje... Não, mas é que, enfim, como vocês sabem, a gente faz freestyle, né? A gente coloca é um reggae freestyle. Aliás, minha mãe, muito obrigado por ter elogiado aí o podcast. Eu vi que você ficou feliz, né? A mãe falou, gostei do que vocês estão fazendo, obrigado, mãe. Ela é uma das 12 pessoas que assistem a gente, muito obrigado. Os outros 11 meu pai e minha mãe. Que a família dele é maior. Ele tem 4 irmãos. Caraca, e os filhos acabou. Já tem a audiência total. Não, obrigado. Eu até brinquei, eu falei, cara, imagina na live lá, eu tenho 20 pessoas na minha família, só 5 assistindo. Isso quer dizer que a família é importante. Eu tenho um primo meu que mandou mensagem, falou, cara, eu assisti a live e agora eu vou pontuar as coisas pra vocês falar. Eu falei, que bom, velho. Eu gosto das críticas construtivas. Na verdade, eu gosto. Ele falou assim, então eu acho interessante. Até porque a gente tá aqui não consegue ver todas as partes da história. Sim. Eu adoro ver as anotações do Thiago. Eu quero mostrar pra vocês o que acontece. Ele anota tudo assim numa linha do tempo. Que é tudo confuso. Então assim, ele falou de silêncio, mas aí você pensa como é que tava funcionando na cabeça dele. Ele falou de silêncio, mas ele falou da humildade, do pecado e de princípios que orientam. Então, assim... Tudo junto e misturado. Que Mati, agora vamos falar uma coisa do coração. Eu tô na fase de descobrir minha fase nova em Deus. Essa pra mim foi um gatilho. Eu falei, meu, como eu sou burro. Eu falo, Deus entra na sua vida em um gatilho. É um dia que você vai, pof. Você tô o dia inteiro passando a mesma coisa, 38 anos, passando ciclo. E ontem eu falei, entendi. Cara, porque eu acho assim, a gente só consegue entender as coisas quando a gente tá preparado pra entender, tá ligado? Você pode falar a maior verdade aqui. Se o seu dentro não tiver com a robustez para entender aquele assunto, não é quem conseguir explicar. E eu comecei a visualizar o assunto como algo importante no meu dia, foi porque eu comecei a ter pensamentos repetitivos de que uma outra situação era melhor. Eu falei, mas por que tá vindo isso tão... Tipo assim, eu tô aqui pensando em Deus e ao mesmo tempo tá vindo 1000 coisas na minha cabeça ao contrário, assim, mas assim, 1000 pensamentos. Eu falei assim, qual é o denominador comum desses dois momentos? É que eu sempre segui o pensamento. Sim.
Esse era o denominador comum. Esse pensamento entrava e eu seguia ele. Então, direto, você não dava um pause, né? A única parte diferente é viver o que eu não vivi até agora. Que é exatamente o novo de Deus. Olha, você viu? Então, assim, eu vou viver o que eu não controlo. Eu vou deixar o controle na mão dele totalmente. Isso é fé. Isso é a fé. Exatamente. Só que olha como a gente começou achando que eu era maduro e aprendi agora, 6 episódios depois. Lógico. Uma coisa que teoricamente poderia ser claro, mas pra mim caiu o entendimento agora. Sabe que eu tava pensando que nem uma borboleta? Ela é um verme, né? Ele tá falando de outra pessoa, um verme. Não, a borboleta, assim, quando ela tá um vermezinho. Tiago correndo ali na avenida. Não. A história da borboleta, ele tá no casulo, né? Um vermezinho. É verme, né? O que é lagarta, né? Verme, lagarta. Tem que ter o hint do... Casulo, é o casulo da lagarta. Lagarta, isso, eu falei verme. Aquele bichinho que você mata, que você esmaga. Não, mas eu queria dizer o seguinte, a lagarta, né? Ela tá lá. Quando ela entra no casulo, se ela tivesse um cérebro igual o nosso, ia ficar toda desesperada. Ai meu Deus, eu morri, ela tá apertada, eu tô sem ar, tudo isso, entendeu? Tudo isso ia estar na cabeça dela, é o que a gente vive. Só que ela não sabe que depois disso ela vai ver uma borboleta. Sim. E a gente, às vezes, pro nosso cérebro, a gente tá fazendo uma coisa apertada, a gente fica ali achando que a gente tá cama no ar, mas tudo isso é aquela coisa. Quando você descansa, você deixa isso na fé, que é na mão de Deus. Confiar que você vai virar uma borboleta. Mas o difícil é isso, você tá lá se apertando, não tem mais luz, não tem mais nada, caramba, e agora? Que horas que eu viro a borboleta? Então... E lá vai eu. Sai do casulo. Olha a faixa. Aqui, ó. Saiu a mãozinha. Ela saiu quebradinha. Com bases religiosas. Vamos participar hoje aqui? Chegou minha irmã aqui. Só de bizu. Não, mas já estamos acabando aqui. Já estamos quase no fim. Mas legal que você veio. Propaganda Malibu. Pega. Deixa eu ver. Não, vamos. Pega lá com a gente. Agora me diz você, Thiago. Oi. Eu quero você já virou borboleta? Boa borboleta. Vai, jardim colorido. Não, falando em profundidade, traz o que você tem. Me traz um aprendizado seu. A gente podia começar a ter isso, né? Me traz, eu já trouxe o meu da vida. Me traz um teu. Cara, eu aprendo profundo. Tudo isso que eu trago é coisa que eu tô aprendendo no momento, que tá vindo. Cara, eu tenho levado muito a sério umas coisas que a gente tem feito, por a gente tá vivendo esse podcast, assim, e refazendo frases ou assuntos que a gente já conversou várias vezes, enfim, isso me fez pensar. Tem coisas que a gente não muda o assunto aqui, né? Então, assim, momento presente é um assunto, sim. Deus é um assunto, consciência é um assunto, enfim. Eu tô muito preso a uma responsabilidade que veio com esse processo, que é viver mais ainda do que a gente fala. Sim. Desafiar a gente ainda a aprofundar ainda mais. Cara, posso dar um. Eu falei até com a G esses dias atrás aí, o negócio da feira, né? Que o cara tinha uns problemas que teve, né? Aí eu tive que voltar no carro. Aí acontece, eu tava tipo meio tenso, sabe? Meio tenso. Daí que eu fiz, cara? Eu falei assim, eu vou dar aquela risada falsa, sabe? Porque a gente falou sobre isso. Sim. De fazer uma risada e ficar ali. Forçar a energia do bem. E o que acontece? Essa risada melhorou muito meu humor. Eu até comentei com a gente que eu tava meio tenso, sabe? Só de fazer isso fisicamente me trouxe o resultado que às vezes a gente fala e não vive, ou vive menos, né? Mas esse dia, cara, eu fiz exatamente o que eu tinha falado e deu muito resultado. Depois eu voltei pra lá, voltei mó feliz, já voltei mó... tipo, já diferente da forma que eu saí, né? Sim. Porque às vezes a gente fica preocupado pensando nas coisas, a gente vai diminuindo a energia. Então a gente tem que fazer as coisas da risada e fazer pra melhorar. Que é a consciência do seu presente, né? O que você pode fazer? Eu posso rir. Né? Eu só podia fazer isso, pra não mudar nada. Você não pode adivinhar o que o futuro vai vir. E o incrível, se você volta com energia melhor, você resolve melhor o problema. O engraçado é que como a gente consegue sempre, se não treinar, se não se esforçar, se não canalizar, a gente sempre olha qualquer coisa com a possibilidade do ruim. Sim, é a nossa tendência. Vai dar errado. Física, Isso é impressionante como a gente não consegue, por mais que a gente fala de fé, a gente fala de tudo, mas se a gente não se policiar... E você sabe por que isso? Por que isso? Não, porque antigamente um erro do ser humano era a morte.
Você tá na fazenda, imagina o homem da pedra lá. Um erro de subir uma escalada, você podia cair e morrer. Um erro de um animal, você não sabia o que fazer, podia morrer. Que você seguiu. Então a gente tem muita mais tendência de pôr atenção no que é ruim, porque antigamente o erro e o ruim era a morte. Hoje em dia a gente está mais protegido, tem o lado, tem tudo que segura a gente, mas antigamente não era. A gente evoluiu, mas o cérebro primitivo ainda está lá. Então a gente pensa com essas ferramentas antigas, entendeu? Cara, eu acho que a gente fala muita coisa aqui importante e eu tenho me colocado 2 desafios que eu vou tentar desafiar você e quem estiver com a gente também, daqui a um tempo, a gente também sair um pouquinho, se desconectar um pouquinho alguns dias de social media, tentar ter dias de mais leitura, a gente podia trazer livros pra gente ter um debate aqui sobre livros, a gente escolher um livro para ler e a gente trazer ele para... Aquele livro Mais Inteligente que o Diabo, né? Mais Esperto que o Diabo. Esse livro é muito gera bom. Muito. E também até parte da Bíblia, vários lugares a gente pode fazer, né? Podemos achar uma coisa legal, porque eu acho que a prática do que a gente está falando pode trazer a gente realmente coisas muito maiores, assim, que seria bem incrível, assim, pra gente. Fechou então, Titi, por hoje? Muito obrigado a todo mundo. Uma semana um bate-papo com um novo estúdio, novo cenário. Titi, flow. São investimentos milionários, vocês deem valor, vocês curtam, compartilhem, comentem, entendeu? Que a gente tá investindo na gente e em vocês, tá? Obrigado a todo mundo, valeu, Titi. Valeu, abraço. Até a próxima, mais. Tchau. Beijo. Não, é. Não dá, fala aí que tá bonitinho. Tá ficando chique, né? Legal que você veio.